aulas anteriores, a Igreja Católica ela quer retomar o poder na Inglaterra. Era um país rico, né, e o protestantismo continuando a se desenvolver na Inglaterra, era uma pobreza para a Igreja Católica, né? Ela já tinha perdido todas as terras e todo o ouro que havia nas igrejas, tudo foi levado pelo rei Henrique VIII. Mas eles queriam voltar ao poder. Então, esse rei James, ele assumiu o reinado em 1603, tá bom? A rainha Elizabeth I, lembre-se que era uma rainha protestante da Inglaterra, ela morreu em 1603. Então, em 1603, assumiu o governo da Inglaterra esse rei James I. O que vai acontecer em 1605, 2 anos depois? Essa conspiração das pólvoras, ou seja, eles vão tentar matar o rei. Essa foi a tentativa descoberta, mas diz que eles chegaram a falar em sequestrar o rei, né, uma série de tentativas para matar o rei, e também, na verdade, o plano vai ser para matar todos os protestantes, pelo menos as autoridades, né, porque vai ser, na verdade, quando fala até em pólvora, a tentativa era de explodir todo o parlamento inglês, que naquele momento era formado de protestantes. Eles falaram, vamos matar todos os protestantes do país, né? Isso em 1605. Então, em 1605, a Inglaterra ela estava novamente dividida entre católicos e protestantes. Bom, agora, quem era? Era esse rei, James I, tá bom? Ele acabou de assumir o trono da Inglaterra, depois que a rainha protestante morreu. Ele, como rei protestante, então assumiu o reino. Só tem um problema, ele era casado com Anne, uma católica da Inglaterra. Em 1601, ela escreveu ao Papa dizendo: pela graça do Espírito Santo, nós estamos voltando novamente à vida, das trevas da heresia à luz da verdade católica. Por que ela escreve isso? Porque ela estava trabalhando para o rei reimplantar o catolicismo na época lá na Escócia, que também tinha se tornado protestante. Tá bom? Então ele queria implantar lá na Escócia. Bom, veja que nós estudamos uma história, que nós temos que acabar estudando uma política de povos, porque são esses religiosos que estão controlando a vida dos anabatistas. Os anabatistas, nesse período, ainda não têm liberdade para pregar o evangelho. Quem na igreja protestante da Inglaterra, né, se converteu ao anabatismo, ele tem que fugir do país. A história é exatamente a história que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, o rei James, então, que assumira a coroa da Escócia em 1567, unificou com a coroa da Inglaterra em 1603. Tá bom? Então, ele adotou o protestantismo como forma de governo. E como eu tenho dito para vocês, catolicismo e protestantismo é tudo sistema político, não é sistema religioso. Tá bom? Então, esse rei James I, ele vai sofrer um atentado, uma tentativa, né, de atentado. No ano de 1605, um católico, ele era chamado católico recusante, né, por recusar acatar a religião do Estado, que agora era anglicana, então ele era chamado de um católico recusante, Robert Catesby. Ele organizou um atentado, olha só, irmãos, com 36 barris de pólvora, com a intenção de explodir o Palácio de Westminster e matar toda a liderança protestante, juntamente com o rei. Esse atentado ficou conhecido como Conspiração das Pólvoras, para vocês verem como era a relação entre católicos e protestantes. Ou seja, era assim, algo totalmente político, tá bom? Que tinham opiniões religiosas. Nesse período, eles acreditavam que a religião deveria estar unida ao Estado. Todos os protestantes acreditavam nisso. Onde que nasceu isso? Nasceu com Constantino. Foi Constantino, quando os historiadores, eu fico lendo os historiadores, eles ficam perguntando por que dessa mudança tão grande? Uma igreja que era perseguida e da noite para o dia começou a perseguir,
Não, não é esse o caminho, né? Essa igreja que começa a perseguir foi uma igreja que Constantino criou, organizada junto com o Estado, uma igreja política. E as igrejas protestantes, elas seguiram o mesmo padrão. Então, o governo inglês, ele decide, ó, agora a política aqui é protestante. Tinham países, né, bem assim, que foram pacifistas, que eles fizeram o seguinte, ó, o povo segue a religião do rei. Se o rei é protestante, o povo é protestante. Se o rei é católico, o povo é católico. Então, o que o rei decidisse, o povo era. Essa foi a forma que alguns países, né, como a Suécia, tá bom, conseguiram para eles não entrarem em guerra como os outros países. Tá bom? E observe que vai ser um país onde vão sobreviver mais anabatistas. Tanto que os anabatistas que chegam aqui, vamos dizer, para evangelizar o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vêm de onde? Eles vêm da Suécia. A própria Igreja Batista Independente vem de onde? Vem da Suécia. Ok? Todos, quer dizer, acabou que eles ficaram conhecidos como batistas independentes, mas a origem deles é a Igreja Anabatista. Foram as igrejas anabatistas que conseguiram na Suécia um certo refúgio, porque lá eles adotaram a fé luterana e eles falaram assim, não, aqui é todo mundo luterano, acabou isso, aqui é todo mundo luterano. Né? Então, católico, você é católico luterano, e você é luterano, então você é luterano luterano. E você é o que? Anabatista, então você é anabatista luterano. Mas aqui é todo mundo luterano e ninguém discute mais isso. E pronto, eles ficaram lá, então, na Suécia, graças a Deus, que foi uma reforma pacífica, que não teve tantas guerras, tá bom? Civis dentro do país. A Suécia tinha guerra com outros países, como tinha, como tem hoje, Rússia e Ucrânia, tá bom? Mas por questão religiosa, eles não entravam em guerra, tá bom? Inclusive, nós encontraremos, vou aproveitar para contar, antecipar um testemunho para vocês, já que hoje é uma aula introdutória, nós teremos um testemunho interessante, porque quando tinha guerra, né, contra outro país, o país está sendo invadido. Né? Então, acabamos nós tomando notícia de anabatistas. Como? A Rússia invadiu a Suécia, uma região da Suécia, e apreendeu um grupo de pessoas. E entre esses que foram escravizados pela Rússia e levados para campo de concentração, haviam anabatistas. Então é uma história interessante que vai exatamente influenciar a evangelização do Brasil. Vocês verão mais à frente. E os anabatistas lá como escravos, à noite eles estavam cantando louvores a Deus. Então isso até se tornou histórico entre os luteranos suecos. Tá bom?